Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui, sem mais delongas, trazer aqui a palavra dessa noite, que está aqui em Êxodo 3:17. Eu tenho lido essa palavra e Deus tenha falado grandemente. Eu tinha pedido a Ele a confirmação dessa palavra no começo da semana e Ele me deu na quinta-feira. Ele me deu na quinta-feira e eu vim meditando em cima dessa palavra. E Ele tinha colocado no coração uma palavra grandemente para falar com o seu povo essa noite, para falar comigo, para falar com vocês. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Para quem for encontrando a palavra, em reverência ao Senhor, para que fiquem de pé. Como o Senhor tenha colocado no coração uma palavra muito extensa, eu já quero começar imediato, para que a mensagem seja transmitida para o seu povo essa noite. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Eu vou começar no 17, vou finalizar no 22. O título aqui na minha Bíblia está: A saída das terras do Egito. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Portanto, entendeu o Senhor, para que, porventura, o povo não se desperda do passo, a tradução está um pouco diferente, para que, porventura, o povo não se arrependa do passo da dor, e ao deparar-se com a guerra e voltar para o Egito. Deus então fez seu povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo lado sul do Mar Vermelho. Embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito, e Moisés levou contigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vós visitar, e então neste dia levais daqui conosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvens para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvens não se afastava do povo e o dia inteiro, e nem a coluna de fogo durante toda a noite. Amém? Essa palavra, ela é muito forte. Ela está falando exatamente do momento que Faraó deixou o seu povo partir. O povo de Israel sair da escravidão do Egito. Mas voltando adiante, voltando um pouquinho atrás, o povo do Egito, ele foi para as terras, o povo de Israel foi para a terra dos egípcios na época de José. Haveria uma fome em toda a terra. E usando o teu profeta José ao faraó, falando de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E assim, houve aquele mover. José, através dessa mensagem usado por Deus para a revelação de um sonho que o faraó teve, ele o nomeou o governador do Egito. E por isso ele levou o seu povo, cerca de 50 famílias, para morar no Egito.
E durante o tempo, esse povo foi crescendo. Faraó foi entrando no seu trono e Faraó foi saindo. E durante cada reinado de um faraó, a cada geração que ia se passando, outros iam nascendo, e aquela mensagem daquele Deus que podia todas as coisas, assim como foi o feito de José, essa mensagem foi a cada dia mais diminuindo conforme o tempo ia passando. E chegou um determinado tempo que quase não se falava de Deus diante daquele povo. Pouco não se via falar do que ele podia, do que ele era capaz, do que ele era o único. Aquele povo, ele estava sendo escravo. Ele estava ali diante dos egípcios. Todos os estudiosos falam que os egípcios eram avançados na medicina e na arquitetura. Via um povo próspero. Via um povo aonde tinha fartura, aonde um povo rico. E aquele povo escravizado, que pouco sabia do Deus verdadeiro, eles começavam a adotar os costumes egípcios dentro do seu povo. Então eles começavam a seguir aquilo que os egípcios seguiam, os ídolos, os costumes, e eles iam trazendo para o seu dia a dia. Por isso que Deus, ele é tão organizado, ele prepara tudo na hora e no momento certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele prepara tudo para que aconteça no seu tempo. Ele sabendo do que aquele povo passava, dia após dia, os egípcios, eles usavam para crescimento do seu povo a mão escrava. Ele não escravizava o seu povo, ele escravizava os estrangeiros. E quem estava vivendo com eles ali era o povo de Israel. E eles eram pessoas que queriam monumentos cada vez maiores, para que para eles esses monumentos durassem o tempo dos tempos. E eles queriam usar a mão escrava, e eles estavam escravizando esse povo. Eles queriam e mais queriam, e o povo era mais e mais escravizados. Mas Deus, ele não faz esquecer o teu nome diante do teu povo. Ele não faz esquecer o teu nome diante do seu povo e os feitos que ele faz na vida dos teus filhos. Por mais que tinham passado gerações e gerações, alguém estava ali orando para ele, pedindo para que fosse liberto de uma escravidão. Aonde você não tinha liberdade, certamente tinha alguém que queria cultuar ao seu Deus, mas estava diante de um ídolo, uma terra estrangeira, aonde você tinha que fazer o que era da terra deles. Quando você está na casa de um vizinho, você tem que respeitar o costume deles. Você tem que comer com eles, acordar no tempo deles, estar diante dos horários que ele tem no seu costume no dia a dia, e os israelitas que estavam naquele povo, daquela terra, não era diferente. Os egípcios tinham cultuar os seus ídolos, tinha a hora de alimentação, tinha tudo da forma deles, e os israelitas tinham que ter esse costume. Mas Deus, vendo aqueles lamentos, vendo que um povo queria realmente ter aquele encontro com ele, apesar de que aqueles eram filhos dos filhos daqueles que ouviram, que foi do tempo de José, mas aqueles filhos dos filhos queriam ter um encontro com ele. E ele falou: eu prepararei o momento para poder encontrar com o meu povo. E nesse tempo, Moisés estava sendo preparado para essa grande jornada. Deus começou ali com Moisés. Moisés, ele estava vivendo no Egito, ele precisava ter um encontro com Deus, mas ele não podia ter um encontro com Deus nas terras estrangeiras. Ele preparou um momento para que Moisés fosse para o deserto, para que lá ele tivesse um encontro com Deus. Ficou 40 anos ali no deserto, aonde ele viu, presenciou, conheceu
E quando ele retornou para o Egito, ele voltou diferente. Ele voltou ali renovado. Ele passou a acreditar no seu povo. Ele viu a sua identidade, que era servir ao Deus vivo. Ele presenciou, ele teve um encontro. E agora ele queria que o seu povo tivesse esse encontro assim como ele. Mas Deus, ele não usou somente Moisés para que aquele feito acontecesse. Porque, como eu disse, ele preparou tudo no seu tempo, na hora certa. Para que Deus mostrasse a Faraó que ele é Deus. Ele desceu sobre o Egito as 10 pragas. Essas 10 pragas não foi somente para mostrar o seu poder, mas para mostrar para os egípcios que eles não adoravam a um Deus vivo. Ele mostrou para os egípcios que eles adoravam a ídolos e que ele era o verdadeiro. E tudo aquilo que eles temiam, Deus mostrou. A primeira praga, por exemplo, eles reveneravam o rio Nilo, eles tomavam peixes como divindades, eles tomavam ali peixes como divindades, adoravam a um Deus que estava diante daquelas águas, e eles diziam que aquele Deus, ele não deixava os egípcios ficar escasso de alimento vindo do próprio rio Nilo. E Deus falou: eu vou ferir o rio para mostrar que eu sou Deus. Glória a Deus. E usou o teu servo, Moisés. Moisés tocou lá nas águas. E com o seu cajado, e o rio virou sangue. E os peixes começaram a morrer. Aqueles peixes que eles tomavam como divindades, começaram a morrer. E nada foi feito, porque não existe Deus ali. Existem ídolos criados pelos egípcios, mas o Deus que lançou aquela praga, sim, esse é o Deus, porque ele tocou em algo que nenhum sacerdote de Faraó poderia fazer. Alguns estudiosos afirmam que eles tentaram fazer esse feito, mas não conseguiram. E eles até disseram: só há um que possa fazer, que é o Deus dos israelitas. Deus lançou, Faraó nada se fez. Diante de ferir o rio Nilo, ele manteve firme. Aí Deus feriu outro ídolo, que era chamado de divindade para os egípcios, que foi as rãs. As rãs eram ídolos que protegiam os seus lares, eles adoravam as rãs. E aí Deus tocou na segunda praga para que as rãs virassem contra eles, para eles saberem que não existe divindade nas rãs, porque o verdadeiro Deus foi aquele que enviou as rãs para entrar na casa dos egípcios. Que esse é o Deus que mandou as pragas, que ele é Deus, e ele colocou as rãs lá para os egípcios saber que Deus é ele que tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus. Ele disse lá em Salmo 50, versículo 7, tudo é criação dele. Todos os animais da terra, todos os répteis, tudo é da criação dele. Glória a Deus. E tudo pertence a ele. Aleluia. E o faraó, mais uma vez, teve uma decepção, porque viu ali que os ídolos que ele adorava, as rãs, se voltaram contra eles. E se fosse uma divindade, isso aconteceria? Como se fosse um Deus, estava protegendo. Mas o Deus dos egípcios, o Deus dos israelitas, estava falando para o seu povo. Estava falando que ele é o Deus. Mostrou para Faraó. E não foi diferente nas pragas seguintes. Os piolhos, as moscas, os tumores, lepras,
a morte dos animais, que também eram considerados divindade para os egípcios, adoravam os animais, principalmente o boi, a vaca era considerado divino para eles. Feriram ali para saber que não tinha divindade, que não tinha Deus ali, que só era ídolos criados pelos egípcios. Mandou ali a chuva de pedras, mandou ali os gafanhotos, porque o que a chuva de pedras deixou de pé, os gafanhotos tomaram o que sobrou, para mostrar para os egípcios que os ídolos, o Deus Ra, que diz que ele protegia o povo, diz os egípcios que quando ele passava diante deles durante o dia, eles não deixavam nenhum tipo de ação climática tomar aquele lugar e ferir as plantações e as vegetações e as pragas que o Senhor mandou, mostrou que não tem divindade ali, que foi criado pelos egípcios. As trevas, por que Deus tomou de trevas? Porque na cultura deles, o ídolo deles guerreava durante a noite, e quando guerreava, os seus discípulos, os seus sacerdotes, eles passavam todo o tempo orando para os seus ídolos, para que desse força, porque segundo os egípcios, eles não eram imortais, e a oração deles fazia dar força para os seus ídolos. E Deus mandou ali uma treva em cima do Egito, para saber que não existe nenhum ídolo chamado Ra, porque o Deus que estava ali foi o Deus que mandou aquelas trevas, era o Deus dos israelitas, é o Deus que nós adoramos, é o Deus verdadeiro, que faz presença nesse lugar nesta noite. E os primogênitos, e o faraó não amoleceu aquele coração. Aí ele foi e mandou o anjo, falou para o seu povo para ceiar com pães asmos, ervas amargas, para que colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas de suas casas, para que quando o anjo passasse por aquele lugar, visse a marcação nos umbrais, ele passaria direto. Tem algo muito importante em cima dessa parte dos umbrais. Os egípcios, eles construíam seus monumentos para que durasse toda a eternidade, porque segundo eles, enquanto o monumento estivesse de pé, o ídolo que estivesse enterrado ali, ele estaria vivo na outra passagem. E os umbrais da porta era o portal para que ele mantesse vivo nesse lugar. E os umbrais, que nós chamamos de marco das portas, eles eram feitos de pedras para que, mesmo se o lugar caísse, para que umbrais dessas portas ficassem de pé. E nesses umbrais, eles escreviam os seus ídolos e suas adorações. E nos umbrais dos egípcios, dos israelitas, tinha essas referências, tinha esses ídolos escritos, porque eles já estavam, decorrente do tempo que estava escravizado, eles tinham levado esses ídolos para seus lares. E naquele dia, quando eles marcaram os umbrais, eles estavam renunciando os ídolos e se convertendo para o Senhor naquela ceia. Existe, muitas vezes, vamos trazer isso para hoje, atualmente. Muitas vezes, nós estamos diante da casa do Senhor, ouvindo a tua palavra, o Senhor falando comigo, falando com vocês, dando livramentos, dando aquilo que você necessita para receber no dia de amanhã, para aquilo que necessitamos. Clamamos por um milagre, clamamos por uma cura, uma libertação, ou algo para que crescemos financeiramente, para que crescemos emocionalmente, espiritualmente. Mas levamos para nossos lares
aquilo que levamos para casa, aquilo que às vezes nos aflige, levamos o desânimo. Nós estamos aqui recebendo a palavra. Deus já prometeu que Ele vai trazer aquilo que você necessita. Ele já cumpriu aquilo ali com uma palavra, somente na hora e no momento certo para que você receba. Mas chega num determinado ponto, aí você começa a olhar para trás, você vê as dificuldades, você vê que aquilo que você tem a receber é muito grande para você, e você acha que não vai receber, e começa a levar isso para o seu lar. Isso vai trazendo um impedimento, isso vai trazendo um umbral do inimigo dentro do teu lar, e você vai alimentando aquilo, e aquilo vai criando um impedimento. Você não determina, mas você não olha para o que Deus pode, mas olha para as dificuldades. E as dificuldades começam a crescer. E você começa a levar isso para o seu lar. E isso vai criando um impedimento. E a cada dia mais essas murmurações, esses pensamentos de não receber vão crescendo. E as coisas vão acontecendo adversas na tua vida. E vai prolongando. E aí você vai começar a dizer que não vai receber. Que Deus não falou contigo. Que aquilo não foi de Deus. Vai começar a falar assim. Mas esqueceu que o que está impedindo não foi a promessa, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Mas sim, é a murmuração, é o fato de não acreditar que vai receber. Isso vai trazendo um impedimento, e você está levando isso para o seu lar. Você está no seu trabalho, você está marcado por perseguições, pessoas invejosas, pessoas querendo destruir aquilo que Deus prometeu para você, porque hoje em dia, lá no mundo, a palavra já disse que já está entregue no inimigo. Tem pessoas que não conseguem vencer. Tem pessoas que nem querem tentar. Tem pessoas que só querem ver seu fracasso. Querem ver seu fracasso. Eles não conseguem, também não querem que o seu próximo seja próspero, que se realize. Aí começa a desejar isso para você. E você começa a levar isso para o teu lar. O teu lar é importante. Porque lá é onde você está. Lá é onde você deposita as orações, lá é onde Deus fala contigo no seu íntimo. Lá tem que ser purificado, para que as orações, para que Deus traga para ti, é o lugar que você mais fica, é o teu lar, é o seu lar que tem que ser purificado. E Deus quer trazer essa palavra, trouxe essa palavra para mim, para dizer para vocês, que Ele quer restaurar o seu lar. Ele quer tirar todos esses acúmulos de pensamentos de fracasso. E o Senhor, Ele fala para ti nesta noite: não acumule fracassos, acumule vitórias, porque através dessa palavra, assim como Ele fez para aquele povo, fez para muitas outras situações que estão escritas, aquele Deus, Ele não é diferente do de hoje. O que Ele fez no passado, Ele também faz no presente. Ele vê vocês clamando, mas com a murmuração e o sentimento de não acreditar em receber, não acredita em acreditar, mas por se achar pequeno demais para receber. Lembra que Deus já disse na palavra que é o Deus das causas impossíveis, que nada é impossível para Ele? Se Ele já determinou para você que vai te dar uma vitória, Ele vai voltar atrás. Ele é um Deus que minta. Quem minta? Quem mente é Satanás. Deus é um Deus de promessa. Quando aquilo que você pede para Deus não recebe, é porque tem algo que acontece. O inimigo, ele é estrategista. Ele age na fraqueza de cada um. Tem pessoas que se denomina pequeno, vê o teu irmão recebendo algo grande, aí você fala: eu não recebo, eu não tenho capacidade. Não pode determinar isso na tua vida. Todo mundo é capaz, todo mundo são grandes, todo mundo tem poder de receber. Deus quer dar para cada um algo grande. Todo mundo, Deus tem promessa de receber coisas grandes.
E Deus, ele fez isso para aquele povo. A partir do momento que o anjo feriu os primogênitos dos egípcios e dos animais, ele deixou o seu povo ir. Deixou o seu povo ir. Moisés esteve lá. E o faraó determinou que ele fosse. E ele reuniu todo aquele povo. Imagine naquele instante, o povo recebendo aquela notícia que eles iam ser libertos. A euforia que deve ter ficado aquele povo naquele instante. A alegria que deve ter ficado de não acreditar. Certamente só acreditaram na hora que começaram a sair do Egito em marcha. Porque durante sua vida ali, viu escravidão. Os seus pais falavam de escravidão. Os seus avós falavam de escravidão. Então, para ele, só via escravidão. Mas a partir daquele momento que viu o seu povo saindo do Egito, ali foi uma euforia. E Deus disse, assim como eu preparei um momento, a hora para que acontecesse, hoje não é diferente. E eu pergunto para a igreja, Deus precisa que você marque a sua casa como os ídolos fazem? Encher umbrais da porta de ídolos? Marcar paredes? Pedir vocês para construir uma casa para durar toda a vida, para que ele seja lembrado? Deus não precisa disso. Porque ele vive entre mim e você. Ele fala na palavra. A única coisa que ele criou com as suas mãos foi eu e você. Eu e você somos um templo do Espírito Santo. Essa é uma criação grandiosa. É uma criação maravilhosa. Aonde Deus, ele batalha por sua vida dia após dia. Mesmo se você não está orando, na hora que você acorda, que você abre o olho, Deus já está ali. O anjo já está ali para batalhar na sua vida, dando livramentos para que acidente não aconteça na tua vida, para que vai trabalhar em paz, para que pessoas dentro do seu trabalho não te afligem. Antes de jogar uma seta em você, Deus já está ali guerreando ao seu favor. Ele já está em seu favor ali naquele momento. Na hora que você vai sair do seu trabalho para ir para a tua casa, o inimigo fala, eu vou preparar um acidente. Deus fala, ele é meu, você não toca. A palavra de Deus é única. Se ele falar, você não toca, ele não toca. E ele fica furioso. Ele sabe que vocês têm um coração humilde. Deus tenha falado no meu coração que tem pessoas que choram diante das orações, que prostam diante dele. Mas ele também fala para vocês nessa noite, não se preocupe com o que o da esquerda, não se preocupe com o que da direita fala contra você. O seu testemunho, o seu advogado, aquele que vê, aquele que te conhece, ele sabe que você é diferente. Ele sabe da sua intimidade com ele. Ele sabe que as suas orações sobem como um aroma suave. Ele sabe que vocês estão ali diante dele todos os dias. Não é culpa de vocês de às vezes entristecer, de sentir ali afligido pela situação. O único culpado dessa história é Satanás. E o que eu peço, clame ao Senhor, não se sinta pequeno diante do Senhor. Não se sinta capaz. Tira essa palavra. Eu não sou capaz. Tira essa palavra. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Não diga essa palavra. Não sou capaz. Diga sim. Eu sou especial para Deus. Eu sou especial para aquele que me fortalece. Aí você fala, hoje eu quero me alegrar diante do Senhor. E o Senhor diz, eu te alegrarei e mostrarei para ti que eu sou Deus. Deus, ele é tão zeloso
Ele é tão amoroso que ele não deixava aquele povo, quando o povo saiu do Egito, eles não passavam frio, eles não sentiam o calor escaldante do deserto. Ele refrigerava aquele povo com uma nuvem que ficava o tempo todo em cima deles, trazendo refrigério. E durante a noite ele ia com uma coluna de fogo, para que o frio faz muito, no deserto faz muito frio à noite, e eles quitavam, aquecia aquele povo com a coluna de fogo. Aleluia! Foi o mesmo Deus que mandou o seu filho, para que viesse a essa terra, para que pudéssemos conhecer, através da tua palavra, os feitos desse Deus, de curar, de levantar até os mortos, de todos os feitos que Jesus fez, e de um pai que viu o filho sendo maltratado, mas que ele ressuscitou, ele rasgou o véu, para que nós hoje tivéssemos o privilégio de estar conversando diretamente com o Senhor. Glória a Deus. Nós temos o privilégio de estar diretamente falando com Deus. Glória a Deus. Nós somos uma nação e temos o privilégio de orar e de imediato receber a resposta. Eu coloco nas orações, Deus tem falado com vocês, não é diferente. E a palavra dessa noite fala: não ore, não se sinta pequeno, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para as dificuldades, não olhe para o que o irmão fala, para que a seta que ele lança na tua vida, para a perseguição que ele persegue você. Não olhe para nada disso, só olhe para, só foque em Deus. Foque em Jesus. A dificuldade apertou Jesus, o grande para abrir essa porta. Não deixe as dificuldades permanecer na minha vida. Senhor, coloca-te aqueles que me perseguem. O Senhor é meu advogado. Eu te coloco nas tuas mãos para que meu fardo possa ser aliviado. Deus fará. Uma prova clara. Davi sempre fazia assim. Ele era perseguido, ele orava para Deus. Ele conversava com Deus. Ele passava por qualquer tipo de dificuldade, ele falava com Deus. Glória a Deus. Ah, mas Davi era diferente. Davi era como eu e você. Davi era o menor da família. Não se sinta também assim, porque do mesmo jeito que ele deu algo para Davi, para que ele mostrasse através do seu testemunho, para que nós pudéssemos ver nesta época, ele também fará por ti. E o que Deus está fazendo na tua vida, ele vai mostrar para as nações futuras, os teus filhos, os teus netos. Aí vai falar: Deus fez isso na vida da minha mãe. Ela era uma pessoa doente, quando foi para a igreja, Deus curou. Meu pai também, ele era uma pessoa que tinha vícios, ele foi para a igreja, Deus curou. Foi Deus que sabe quem curou, foi Jesus que curou. Isso também, isso que Jesus tenha para fazer na tua vida, é para que o futuro venha testemunhar aos teus. Eu queria muito vontade de testemunho muito forte, mas o tempo não permitiu uma palavra muito grande. Glória a Deus. Mas eu trarei uma outra oportunidade. E eu quero dizer para a igreja: tome posse. Deus tem colocado no coração para que vocês mantenham-se firmes nessa noite. Deus, Jesus tem promessas na minha vida. Ele vai entregar as promessas. Eu vou servir. Eu não vou olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou focar em Jesus a partir de hoje. Jesus vai entregar a minha vitória. Determina a vitória. Jesus vai entregar a minha vitória. Eu vou receber. A partir de hoje, amanhã será um dia diferente, aonde tudo será novo.
você, para te mostrar que você é diferente, que você serve, que você entrega, que você é de oração, que você está te louvando, que você está pelejando. Ele vai ver isso e vai plantar semente ali. Até o tempo do seu trabalho vai plantar essa semente. Creia que tudo é possível. Amém, irmãos? Eu estou feliz. Estou vendo vitória. Esse microfone aqui vai ser usado. Eu profetizo no nome de Jesus.